Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um webinar IGPI. Este é já o sétimo webinar IGPI e neste webinar vamos dar sequência à apresentação do último webinar, na passada terça-feira, e vamos falar sobre instrumentos de apoio ao diagnóstico. Vamos falar do Component Importance e do Unmet Demand. E no webinar de hoje vamos fazer uma breve apresentação, mesmo muito sucinta, na sequência da apresentação que tivemos na passada terça-feira, e depois vamos demonstrar como utilizar estas ferramentas, a ferramenta de Component Importance e de Unmet Demand, no software ORP. Relativamente aos últimos webinars, pensamos ter resolvido aqui uma questão que se colocava e que se prendia com a possibilidade de ver os participantes no webinar. Penso que já ativamos esta funcionalidade para todos os participantes no webinar de hoje. Contudo, se alguém não conseguir ver, portanto, os restantes participantes, que nos diga aqui através do chat para nós darmos essa permissão. Portanto, uma vez que nós mudamos aqui de software, do GoToMeeting para o GoToWebinar, estamos ainda a explorar todas as funcionalidades e potencialidades desta ferramenta, que é ligeiramente mais complexa que a anterior. Posto isto, vamos então dar início ao nosso webinar de hoje, e para isso tenho aqui comigo o João Paulo, então, que vai dar início à apresentação. Vou então passar a palavra ao João Paulo. Boa tarde a todos. Como o Pedro disse, a apresentação de hoje é essencialmente relativa à demonstração de duas ferramentas do software ORP, que dizem respeito, por um lado, à importância do componente, e já vamos ver o que isso é, e no final a outra ferramenta pode ser entendida como uma ferramenta de cálculo de risco e, neste caso, é um risco de não fornecer água aos consumidores, e neste caso em inglês chamamos Unmet Demand. Como Pedro disse também, a apresentação de hoje vai ser muito breve. Eu vou reutilizar dois slides da apresentação do último webinar de terça-feira e não me vou alongar muito mais do que isso em relação à apresentação. Vamos depois gastar, se calhar, o resto do tempo do webinar na demonstração e depois também para as perguntas que possam ter. Mais uma vez, só para relembrar, o risco é o efeito de incerteza nos objetivos e tem aqui vários passos para a avaliação do risco. E onde nós vamos incidir hoje mais o webinar tem a ver aqui com a determinação da consequência, que diz respeito à importância do componente, e depois à estimativa do risco. Como a engenheira Maria do Céu Almeida apresentou na terça-feira, o software permite já calcular taxas de falha com base no histórico e permite também, através do módulo ou da ferramenta Component Importance, estimar a consequência. E é por aí que nós hoje vamos começar. Eu disse que esta apresentação ia ser mesmo muito breve e acaba aqui a apresentação. E quero sugerir uma ligeira diferença em relação aos webinars anteriores. Vou passar diretamente já para a demonstração do software e guardamos as questões para o final da sessão, não podendo sempre adicionar uma questão aqui no chat ou na opção das questões ao longo da minha demonstração e apresentação, e nós podemos depois ir tentando ao mesmo tempo resolvendo as duas coisas. Passando então ao software, penso que isto já não é novo, não é? Estamos aqui na ferramenta Data, onde são organizados os ficheiros. Neste caso, eu criei uma pasta que lhe chamei Fail e Simp. Fail para taxas de falha, análise das taxas de falha, Simp para a importância do componente. E já tenho aqui uma rede que penso que vocês já conhecem, quer dizer, esta rede que nós temos utilizado
para demonstrar as várias ferramentas. Esta rede, pronto, é um fecheiro INP e o objetivo agora é estimar a consequência e neste caso vamos olhar para a importância de cada um dos componentes nesta rede e como é que nós fazemos isso. Vamos aqui à ferramenta da Component Importance e podemos adicionar uma nova tabela de importância de componente. Para fazê-lo, temos que selecionar qual é a rede e dar um nome. Um nome que pode ser qualquer um à nossa escolha. Eu não sou assim muito imaginativo e chamo-lhe simp_rede. Pronto, enfim. Queria só chamar a atenção aqui uma coisa que eu não me lembro de termos falado ainda. Cada uma das ferramentas apresenta uma descrição do que faz e do que é. Portanto, cada uma das ferramentas do Software Aware tem aqui uma ajuda online que podemos ler e, à partida, tirar grande parte das dúvidas mais fáceis, digamos. E não se esqueçam também que existe um manual do software que está disponível no site da Base Forum e podemos depois desta demonstração ir por lá e ver onde é que estão os manuais e também já existem alguns vídeos disponíveis. Vou criar então esta tabela e o que é que nós vemos aqui? Portanto, vemos um resumo, mais uma vez, e vemos qual é o modelo que está associado. Mais uma vez aqui tem uma descrição do que é que esta ferramenta permite calcular e a importância do componente varia entre 0 e 1. Se a importância do componente for 1 ou 100%, então nenhum consumo é registado na rede. Ou seja, como exemplo, uma conduta que saia de um reservatório tem importância 100% porque se houver uma ruptura naquela conduta, todos os pontos de consumo que estão para jusante não são abastecidos. Se tivermos uma rede muito emalhada, com grande capacidade, se calhar há outras condutas nesta situação que mesmo que sofram alguma ruptura não tem grande efeito em termos de interrupção de consumo. O que é que, para calcular então a importância do componente, primeiro precisamos da rede e em segundo lugar precisamos de mais duas variáveis. Uma é uma pressão abaixo da qual não há consumo. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que abaixo de 15 metros de coluna de água de pressão não há consumo. A outra é a partir da qual o consumo é totalmente satisfeito. Neste caso, a partir de 30 metros de coluna de água, todo o consumo é satisfeito. Entre estes dois valores existe uma relação linear de satisfação do consumo. Para calcular então a importância de cada um dos componentes, vamos calcular neste botãozinho que diz Calculate e o que é que vai acontecer? Ora, o software vai percorrer todas as condutas, ou todos os elementos, neste caso são condutas, porque isto tem um EPANET por trás, um modelo EPANET por trás, fecha cada uma das condutas e vê qual é o consumo que não é satisfeito. A seguir passa a outra conduta, abre a anterior, fecha esta, corre novamente e vê. E faz isto para todas as condutas e para o tempo, se no caso de ser um modelo ao longo do tempo, um modelo dinâmico, faz isto ao longo do tempo. Vamos então calcular e é o que estamos aqui a ver. Bom, em termos de resultados, o que é que nós temos aqui? Temos que tem um consumo médio de 114 metros cúbicos por hora, esta rede, neste caso é uma ZMC, apresenta uma tabela com a importância de cada um dos componentes e podemos ver logo que há aqui alguns componentes, algumas condutas que têm importância 100% e que quando têm um problema de ruptura, o consumo na rede é zero. Se nós olharmos aqui para o mapa ao lado, o que é que também podemos ver isso mesmo? Temos ali a localização do reservatório, aqui,
e percebemos que as condutas que saem logo do reservatório até chegar à parte emalhada da rede têm importância 100%. Eu sei que, enfim, como conheço mais ou menos esta rede, que esta conduta número 1 é a primeiríssima a sair do reservatório. E cá está ela, importância 100%. Quando vamos aqui para o meio da rede das EMC, portanto, vê-se um significativo decréscimo da importância do componente, uma vez que a água pode ter vários caminhos para chegar ao mesmo local. Basicamente, é isto que é a importância do componente. Parava aqui um bocadinho para perguntar se há já alguma questão que queiram pôr ou levantar, e fazíamos hoje isto de uma maneira ligeiramente diferente. Portanto, estou aqui à espera de perguntas, sugestões e comentários. E da forma habitual, queiram dizer que têm alguma pergunta e nós depois damos a palavra a quem tiver o microfone. Bom, não havendo por agora nenhuma questão, íamos avançar. Neste caso, temos para cada uma das condutas a sua importância, portanto, em termos de consequência, sabemos que fechar esta conduta tem uma consequência muito grande. Ou fechar ou ter um problema nesta conduta que leva a fechar esta conduta tem uma consequência muito grande. Se calhar aqui uma destas pelo meio tem uma consequência bastante menor. Não esquecendo que o objetivo é calcular ou ter uma medida de risco, podemos passar aqui ao Unmet Demand, esta ferramenta. Podemos criar uma tabela também e o que é que nos é pedido quando, mais uma vez, surgir aqui a leitura desta breve explicação, apesar de estar em inglês, acho que é perfeitamente perceptível. E o que é que nos pede a ferramenta quando queremos criar uma tabela de Unmet Demand? Pede-nos, por um lado, qual é a tabela de importância do componente, que está aqui, e pede-nos aqui a tabela de taxas de falha, com a taxas de falha. Bom, apesar de nós termos feito isso a terça-feira, no outro webinar, eu não fiz ainda hoje, portanto não tenho aqui, nesta pasta, nenhuma tabela de cálculo de taxas de falha. E depois pede também um nome, como é habitual. Portanto, eu não consigo ainda criar uma tabela de Unmet Demand. Portanto, recapitulando, vou fazendo, se calhar, um bocadinho mais rápido que a semana passada, mas se tiverem alguma questão também relativa a como calculamos as taxas de falha, digam. E para calcular as taxas de falha, vou aqui ao módulo, não é bem assim, vou aqui ao módulo da data, dos dados, e digo que quero adicionar uma tabela. Como é que tenho que dar um nome à tabela? E posso-lhe chamar falhas cadastro, porque vou criar a tabela do cadastro, que é uma work order pipe, e crio a tal tabela. Depois tenho que fazer o upload dos dados do cadastro para esta tabela, e posso fazê-lo através do upload XLSX, e seleciono a tabela, e aqui estamos. Se bem me lembro, vamos ficar um bocadinho à espera que os dados sejam carregados, por ser um cadastro ainda com alguma dimensão. Aqui está, pronto, só para confirmar, temos cá os nossos dados, o identificador da conduta, o material da conduta, o diâmetro, o comprimento e a data de instalação. O decommission date não é importante para estes cálculos, portanto pode deixar-se vazio. E a outra tabela também essencial para o cálculo das taxas de falha, se bem se lembram, é uma tabela de falhas, aqui chamada Work Order Failures. Aqui podemos chamar falhas underscore falhas, o nome não é muito feliz, mas funciona. E mais uma vez vamos fazer o upload das falhas que estão no nosso registro e que dizem respeito a esta rede, e cá estão elas. Neste caso
temos a data da falha, o tipo da falha, neste caso são rupturas, mas podíamos querer analisar outro tipo de falhas, como se fosse, por exemplo, em sistemas de drenagem, um colapso ou uma inundação, e é essencial também termos aqui o identificador do componente, neste caso o identificador das condutas. Depois, vamos então calcular, depois de termos feito o upload destes dados, vamos então calcular no módulo de falha, do cálculo da análise de falhas, criar também uma nova tabela. Neste caso, vamos lhe chamar falhas underscore taxa de falhas. E queremos que seja com este cadastro, com este registro de falhas e com esta rede. E podemos criar e já temos aqui a nossa rede com as condutas, neste caso pintadas com cores diferentes, que correspondem a diferentes taxas de falha calculadas com base no modelo de Poisson. Como foi dito no webinar de terça-feira, existe outro método, além do Poisson, para calcular as taxas de falha, ligeiramente mais complexo, mas para hoje, não sendo o objetivo explicar como é que se calculam as taxas de falha, vamos ficar pelo Poisson, e se tiverem mais alguma questão, recomendo a visualização do webinar de terça-feira, e ainda assim, se subsistirem algumas questões ou dúvidas, estejam à vontade para nos contactar. Então, tendo já estas falhas calculadas, vamos então criar uma tabela para o Unmet Demand. Aqui temos a importância do componente, que já cá estava há pouco. Acabamos de criar umas falhas de falhas e podemos escolher aqui como... Peço desculpa. Como nome para esta nova tabela, Unmet da rede. E podemos calcular isto. Ora, mais uma vez, sugiro a leitura aqui disto, eu não vou ler agora, mas o que é que nós temos aqui? Quando criamos a tabela do Unmet, automaticamente é calculado o risco ou o consumo que não é suposto ser abastecido durante um ano. E podemos calcular, e calcula automaticamente, podemos recalcular, e tem aqui uma variável de entrada, que é o tempo médio em que a falha ocorre ou decorre. Neste caso são 6 horas. Eu penso que isto está de alguma forma ligado àqueles indicadores da ERSAR, que está acima de tudo, penso eu, preocupado com falhas com duração superior a 6 horas. E podemos ver aqui que durante um ano nesta rede é expectável que não sejam abastecidos 81 metros cúbicos. 82, praticamente 82. Se mudarmos aqui para o dobro do tempo médio de interrupção, ou de cada uma das falhas, e recalcularmos, o que vai acontecer, como é óbvio, é que este volume que supostamente não é abastecido duplica. Isto dá a ideia de quanto serviço é que não é prestado, e pode dar também uma ideia, se multiplicarmos este valor pelo custo do metro cúbico da água, qual é o efeito, qual é o impacto que estas rupturas, que em média podem ocorrer durante um ano, têm na faturação de uma empresa. Acaba aqui a explicação. Hoje está a ser um webinar bastante mais curto, bastante aplicado. E agora então, eu não me lembro assim de mais nada que possa acrescentar, mas estou perfeitamente à espera, e mesmo à espera das vossas questões e dúvidas.
Já agora, enquanto esperamos pelas questões, nós estamos aqui neste pacote de webinars a pensar em diagnóstico, não é? Podemos perceber se, por um lado, esta rede tem uma probabilidade de falha elevada, se o risco é elevado, se tem pouca redundância e a importância dos componentes é elevado. Portanto, estamos do lado do diagnóstico, mas todas estas ferramentas depois podem ser utilizadas para comparar alternativas, não é? Podemos fazer aqui pequenas alterações nesta rede, por exemplo, que consiste numa alternativa, correr estas ferramentas novamente, com a rede é diferente, se calhar os materiais passam a ter taxas de falha menores, se houver alguma intervenção e substituição de condutas, e depois podemos avaliar e comparar as várias alternativas. Portanto, estas ferramentas não se aplicam apenas ao diagnóstico, mas sim também à avaliação e comparação de alternativas. Não parece haver questões. Uma coisa que eu penso que o Pedro disse é que nós temos andado aqui a explorar então o software e penso que já todos conseguem ver a lista de participantes. Era um pedido e acho que esse pedido já está satisfeito, enquanto à câmara de quem está a falar ainda não foi possível, mas havemos de lá chegar. Não havendo então questões, obrigado por participarem, ou pelo menos por terem ouvido. Queria relembrar que os webinars ficam disponíveis no website da iniciativa e que qualquer dúvida ou questão ou comentário para nós é muito bem-vindo e em relação às questões e dúvidas tentaremos responder, aos comentários olharemos para eles e tentaremos melhorar esta ferramenta do webinar. O próximo webinar é dia 20 de fevereiro. Há aqui um interregno agora desta periodicidade bissemanal. Tem a ver com o Carnaval que se aproxima aí. Primeiro estava marcado esse webinar sobre a avaliação de desempenho para dia 19 de fevereiro, mas dado que temos as reuniões de progresso com as entidades gestoras no dia 18, 19 e 21 e 22, tivemos que mudar essa data e será dia 20 de fevereiro às 14h30, a hora habitual. Esse webinar é sobre a avaliação de desempenho e será feito baseado numa apresentação com a engenheira Adriana Cardoso. Não havendo então questões, desejo um bom carnaval a todos, divirtam-se e despedimos-nos com aquela amizade. Boa tarde a todos.